Mais uma etapa da crise no Planalto Central. Mais sinais de incoerência no Congresso Nacional. De novo e sempre, vozes pela democracia nas ruas. Estamos próximos de mais uma reviravolta em Brasília? Em que medida as viradas políticas na história do Brasil ainda ecoam nas contradições e conflitos atuais? Só para citar alguns exemplos. Revolução de 1930, movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, depõe o então presidente da República, Washington Luiz, impede a posse do presidente eleito, Júlio Prestes, e dá fim à República Velha, fazendo Getúlio Vargas presidente de um governo provisório. Golpe civil-militar de 1964, a triste deposição do presidente eleito, João Goulart, e o horror da ditadura que durou 21 anos. 1988, uma nova Constituição como resultado da luta de vários segmentos sociais e movimentos populares para recuperar a democracia e o Estado de Direito no país. No entanto, a redemocratização nasceu de acordos palacianos com as forças políticas da ditadura, o que manteve práticas e estruturas antidemocráticas funcionando por dentro de um novo período democrático do país. 2016, um impeachment no mínimo controverso, sem crime de responsabilidade, retira do poder a presidenta eleita Dilma Rousseff e leva ao governo senhores envolvidos em processos e denúncias de corrupção e abuso de poder. Olhando para o passado, o que esperar do presente e do futuro? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para fazer essa análise, estão aqui comigo hoje Renato Alencar Dota, professor e historiador, e Roseli Martins Coelho, professora de Ciência Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bem-vindos. Obrigada. Quanto há de herança histórica na atual crise política e institucional do Brasil? Vou começar pelas damas. Roseli. O historiador é ele. Eu acho que poderia ter incluído 37 também, porque houve um golpe também, né? Sim, o Estado Novo. O Renato pode até falar melhor do que eu sobre isso. Ali eram só alguns exemplos, há outros. Há outros. Eu não sei se é uma tradição. Nós conversávamos um pouco antes, você tinha mencionado isso, né? Se tem essa cultura, vamos dizer. Eu diria que é uma espécie de maldição, né? Agora, se ela é inexorável, irremovível, se nós nunca vamos nos livrar dela, eu não diria. Eu acho que não. Eu acho que tem a ver com acontecimentos recentes mesmo. Agora, falando de 2016, esse golpe que tirou a Dilma do poder, eu acho que tem a ver com uma proposta de redistribuição de renda no governo federal e nacionalista, né? E que agradou enormemente vários setores da classe dominante brasileira e que foram costurando um acordo até chegar nesse momento trágico do impeachment, né? Mas eu acho que não era inevitável, sabe? Uma coisa não está ligada à outra, penso eu, né? Bom, eu penso o seguinte, assim, sem discordar da Roseli no que tange ao momento, à conjuntura, né? A questão da conjuntura, eu acho que é difícil a gente não reportar aos fatos históricos, né? Então, por exemplo, vocês colocaram ali a questão de 64, eu achei muito interessante vocês colocarem 30, porque ainda na academia e mesmo no imaginário da sociedade, não se lembra 30 como golpe, né? Quer dizer, apesar do nome, por exemplo, 1964, a palavra, o conceito de revolução que o próprio regime militar cunhou, caiu em desuso, né, por conta, enfim, do meio acadêmico, do meio jornalístico, por ter feito essa mudança. 30 ainda manteve. A farsa não resistiu, né? Mas no caso de 30, sim. Se manteve. E por quê? Mas isso muito provavelmente por conta da personalidade do Getúlio Vargas, né, e não só, obviamente, da pessoa dele, mas do papel importantíssimo que ele teve
no progresso das questões sociais no país, né? Então a gente acaba, digamos assim, a gente não diz que é golpe quando, por exemplo, teve uma coisa positiva, teve uma imagem positiva. Mas eu acho que o Brasil, nesse sentido, ele acaba sendo, infelizmente nesse caso, né, ele acaba sendo fiel a uma tradição que eu não diria nem latino-americana, mas ibero-americana, na questão dos golpes, né? Então, acho que os golpes, eles são, infelizmente, eu acredito que eles são cíclicos, né, na nossa história ibero-americana, quer dizer, desde a Espanha você tem a tradição lá dos pronunciamentos, né, que são como os golpes militares lá são chamados, que é até um eufemismo, né, que o pronunciamento não é só uma coisa que se fala, né, uma declaração. É uma ação, às vezes violenta, né, de militares, né, num contexto político. E aqui na América Latina a gente sabe muito bem que isso ocorreu bastante. E é interessante que a gente fala de poucos... o conceito golpe, a gente normalmente fala de 64, no máximo de 37, como a Roseli lembrou, né? Do Estado Novo, né? O autogolpe do Getúlio Vargas. Mas ele está muito presente na nossa história. Quer dizer, essas interrupções abruptas, né, que foram citadas, 30, 64, mas teve outras, 1889, né, a proclamação da República, foi um golpe militar, né, a gente não fala, mas foi um golpe clássico até, né, outros que não foram bem sucedidos, como por exemplo a chamada Revolução de 32, né, também foi um golpe, também porque foi uma ruptura, inclusive seguida de uma guerra civil, outro termo que não se usa, né, por conta de qualidades positivas que se dá a esse evento, né. E outros mais, 38 seria a intentona integralista, que também foi fracassada, mas infelizmente eu diria que os golpes eles são uma constante, é que nesse último contexto pós-regime militar, nós tivemos um período relativamente longo de estabilidade, né? E que a gente realmente longo, né? Parece que foi o mais longo, não é, da história? Por exemplo, democracia. De democracia sim, porque se a gente pegar Segundo Império ou República Velha, né, foram mais longos, né? Mas assim, em termos de democracia sim, com certeza. Então, e na conjuntura atual, quer dizer, a gente tem componentes, claro, naturalmente, como disse a Roseli, muito diferentes, distintos, singulares para cada contexto desses golpes ou dessas rupturas abruptas. Alguns dos elementos presentes em 2015 e 2016 têm muito fortemente a ver com as mídias, não é? Com a internet, quer dizer, com a possibilidade de uma difusão, né, e de um debate público qualificado ou desqualificado, tá certo? Muito maior do que se teve em momentos anteriores, tá certo? Para falar, por exemplo, do golpe militar de 64, embora já esteja comprovado historicamente a participação da mídia corporativa no apoio ao golpe, no desdobramento do golpe no Brasil, o campo de penetração da mídia era muito pequeno, a mídia em papel era a mídia que existia fortemente naquele momento ainda, e ela chegava a uma parcela pequena da população urbana brasileira, alfabetizada e que lia jornal, né? A gente tá falando... Mais de 50% da população vivia no mundo rural. Tá certo? Quer dizer, então, muita gente sequer sabia o que estava se passando, né? Hoje, mesmo de maneira mal informada, muitas vezes desinformada, informada de maneira desvirtuada, ouve falar, vê na televisão, ouve no rádio, vê na internet, nas redes sociais e assim por diante, tá certo? Então, como entender, inclusive, esse aumento da circulação de informações e do debate, mas ao mesmo tempo entender o papel da mídia como uma espécie de intensificador e aprofundador da convulsão social e da crise, ou das crises política e econômica. A mídia tem sido, a grande mídia, a mídia tradicional, né, a mídia corporativa, tem sido um elemento fundamental agora do golpe, nesses últimos anos, né? A opinião pública tem sido manipulada, essa é que é a verdade. E a gente, de um modo geral, celebra o fato que 95% dos domicílios brasileiros têm televisão. Acho que o número é esse, 95 ou 97, é uma coisa impressionante, né? Quase 100% de cobertura. E de fato é para celebrar, maravilha, né? Mas, ao mesmo tempo, digamos que é para lamentar de um outro ponto de vista, porque você pega uma grande televisão, uma grande corporação, tomando conta do território nacional inteiro, e é um absurdo, porque o que é emitido como opinião,
como opinião, ou construído como opinião por uma grande corporação, atinge, vamos dizer assim, para exagerar um pouco, o último metro quadrado do território nacional. Nós que gostaríamos que a mídia fosse democratizada, preferiríamos que ela tivesse ao menos o esquema americano. Né? Não tem nada a ver com um país comunista. Que fosse pelo menos como é na Inglaterra, que você não tivesse um grupo poderoso da área de comunicação, com televisão, rádio, jornal, etc., tomando conta de... Isso teria que ser dividido, esse poder no território brasileiro. Né? Isso chama propriedade privada, propriedade cruzada dos meios de comunicação. Né? Uma única corporação, uma única empresa comercial, com seus interesses específicos, dominando muitos veículos e modalidades, suportes comunicacionais. Né? E no nosso caso, embora as televisões, a televisão aberta chegue a 95%, pouco mais de 95% da população brasileira, só há uma emissora corporativa, comercial, que chega em quase todos os municípios do Brasil. Né? Vocês sabem qual é, a gente não precisa repetir o nome. Quero botar o Renato na conversa, já colocando uma pergunta dos nossos internautas. O Paulo César Teixeira pergunta o seguinte: existe a real possibilidade do PSDB tomar o poder em um mandato tampão por uma eleição direta no Congresso Nacional? E se houver, há a real possibilidade de anulação das eleições de 2018? Olha, eu acho que a primeira pergunta, sim, né? Inclusive isso é o que, né, isso tem sido falado bastante nos bastidores, né, do Congresso e mesmo da mídia, né? Embora isso não esteja sendo veiculado de uma forma muito aberta, mas tem sido falado, quer dizer, inclusive o nome do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem sido colocado aí como uma espécie... O que eu acho muito curioso, porque, quer dizer, de certa forma ele estaria destruindo a biografia dele, né? Quer dizer, ele que se diz democrata e assim, uma coisa que eu acho muito curiosa ele se dizer de esquerda, né? Mas enfim, e ele participar dessa farsa, desse complemento, porque ele vai ter que continuar essas medidas impopulares que o Temer está colocando. Quer dizer, se por um lado o Temer ele não tem muito que se preocupar, já que ele está inelegível em 2018, ele não pode se reeleger, o Fernando Henrique, que tudo bem, ele não está pensando no futuro, mas ele está pensando na biografia dele, né? E ele, o PSDB, quer ser lembrado, quer que ele seja lembrado como o melhor presidente do Brasil. Muita gente aí em vários meios de comunicação mais próximos do partido deles, né? Já colocam dessa forma. Né? Eu acho curioso, mas parece que a coisa está caminhando para esse lado. Né? Ele é um dos nomes mais cotados. Agora, eu ainda não quero acreditar, é difícil a gente colocar, né, o historiador ele falar do passado e da sua relação com o presente, mas o futuro, né, é muito complicado. Mas a gente pode traçar algumas questões. Eu acho que, eu não quero crer que haveria esse fechamento, eu acho que nem seria necessário. Porque pode-se até haver um processo eleitoral, mas, digamos assim, controlado, eu acredito. Né? Por exemplo, excluindo de uma forma ou de outra o ex-presidente Lula do processo, quer dizer, colocá-lo como inelegível de alguma forma. Não, você disse se a eleição for para a Câmara? Estou falando em 2018, né? Que não, é o caso. Ele falou em a eleição de tá 2018. Se pode ser anulada em 2018, também era a pergunta, duas, né? Se pode ter um mandato tampão, quer dizer, a fragilidade e os pedidos de impeachment contra o governo de plantão, né, do Temer, e se isso acontecesse, se haveria um mandato indireto, tá certo? Isso. Até 2018, e o que o Paulo César pergunta, se em 2018 haveria, com essa sequência, digamos, de uma ruptura sobre ruptura, de chegar a cancelar a eleição de 2018. Uma eleição indireta na Câmara o ano que vem não seria uma ruptura, seria dentro dessa farsa institucional que eles estão mantendo, né? Não seria uma ruptura. Tudo indica que é isso exatamente, respondendo, né? O nosso espectador, é isso mesmo. Eu acho que, a minha opinião pessoal, é o que vai acontecer. Sim. Eu acho que eles vão acabar empichando o Temer por várias razões. Ele não está conseguindo entregar o que ele prometeu, o que a agenda neoliberal quer dele, né? Eu acho que ele vai acabar sendo empichado. E porque o governo dele realmente está aos frangalhos, né? Esse caso Gedel agora foi um negócio terrível. E até onde eu acompanhei, a grande TV corporativa do Brasil não está mais apostando nele. Segundo me contaram, a reportagem sobre o Gedel foi feita de um jeito que parecia uma reportagem contra o Lula. Sabe, tipo exigindo que ele, Temer, saísse. Dá para concluir que
a grande mídia brasileira está tirando o apoio que anteriormente dava a ele, Temer. Tudo considerado, juntando esses vários dados, eu aposto é uma palavra ruim, eu tendo a acreditar que ele, Temer, será sim empichado em 2017. Quem assumiria? Um convidado. Né? O Congresso pode eleger um deles, um parlamentar, um senador, um deputado, pode convidar outra pessoa. E eu não quero ser terrorista nem nada, mas pior do que o Fernando Henrique é o nome, né? Seria um desses moralistas radicais, enlouquecidos, que tem pintado na mídia agora nos últimos tempos, do judiciário. Né? Esse, para mim, seria o pior. Vamos falar do Judiciário e do Ministério Público já nessa conjuntura. Só fechando, ele pergunta, então, em 2018. Eu achei interessante a pergunta dele, porque eu acho que ele se baseia, tem alguns jornalistas progressistas que estão colocando essa questão de que pode não haver eleição em 2018. Ele é um medo que a gente deve ficar de prontidão, mas eu quero crer que ainda essa direita, ela quer digamos assim, a consagração das urnas, né? Por mais fechado que seja o processo, eles ainda não vão abrir mão disso, a não ser que haja algum tipo de... Ele quer a fachada da democracia. A fachada da democracia é importante. Querem dizer que há uma democracia, que há uma legitimidade, exatamente. Mas a possibilidade está colocada em cima da mesa de cancelar a eleição de 2018, com certeza. A gente está num estado pré-convulsional, né? Sim. Quer dizer, se houver uma convulsão social, que o atual governo parece fazer a sociedade caminhar para isso, com os retrocessos, com os escândalos no governo, com a violência policial. A violência policial desbragada em Brasília, mas em vários estados, uns estados falimentares, municípios quebrados, da recessão a gente caminhando para uma depressão que diziam, quando praticaram a deposição de uma presidenta legitimamente eleita, diziam que era para resolver o problema da economia, a economia só piorou, os indicadores só pioram, são péssimos. Esse trimestre, a gente teve quase 1% de queda do PIB em apenas um trimestre. Quer dizer, desemprego aumentou. Desemprego aumentou brutalmente. Quer dizer, a gente tem quedas econômicas em setores que jamais tinham caído nos últimos anos, como é o caso do setor agroexportador no Brasil. Então, a situação é potencialmente explosiva. Digamos assim, a possibilidade de uma escalada autoritária, ela não está descartada. Né? A Roseli da Silva Souza, sua xará, pergunta: os debatedores acreditam que vivemos numa democracia de fato? Não, uma democracia de fato não. Nós vivemos numa democracia violentada. A nossa democracia foi violentada. Mas existe ainda, né, paradoxalmente. A gente precisa ter muito sangue frio para dizer que ainda é democracia, e eu digo, ainda é democracia. Tanto que nós estamos aqui, os manifestantes em Brasília ontem, antes de ontem, os estudantes na escola, enfim, todas as pessoas... Mais de 1.000 escolas. Né? Todas as pessoas que acreditam no futuro e amam o país ainda, estão insistindo, e tem espaço para fazer isso. A internet ainda está, né? Sem censura, né? Eu acho que sim. Temos uma democracia, de fato não. Temos uma democracia ferida, combalida. Renato, como é que você responde a isso? Concorda? Não, sim, com certeza. Então, Paulo Afonso Júnior pergunta o seguinte: o que vocês acham de um novo plebiscito, ou de um plebiscito para escolher o sistema de governo? Será que seria uma saída para acabar com a sucessão de golpes? Ele está falando aqui do plebiscito que tivemos anos atrás, pelo presidencialismo ou parlamentarismo, e que ganhou o presidencialismo. E tinha monarquia também, hein? Tinha monarquia, é verdade. É verdade. Eu acho que pode ser pior. Ele está perguntando se a gente acredita nisso como uma boa possibilidade, né? Eu não acredito nem que vai acontecer, e se acontecesse, eu acho que seria terrível também. Porque seria uma maneira das forças conservadoras encaixarem ali em espaços o que tem de pior, eu imagino, né? A imprensa especula, pelo menos a imprensa mais atilada, especula, por exemplo, que o José Serra, o atual ministro das Relações Exteriores, estaria de plantão, esperando ser convidado para ser um primeiro-ministro qualquer. Seria terrível para o Brasil, né? Então, eu acho que uma possibilidade, uma saída parlamentarista é ridículo e é uma ofensa ao povo. O povo votou, não quer o parlamentarismo.
Nós somos presidencialistas. Não, e eu acho terrível também porque uma saída parlamentar, na verdade, quer dizer, ela ia dar o poder para esse Congresso extremamente conservador, né? Enquanto você tem uma pessoa, por exemplo, você elege um presidente progressista. Nos últimos anos, nós conseguimos eleger presidentes progressistas. Daqui em diante, a gente tem, né, algumas dúvidas, mas o Congresso, ele sempre tem, esse é o mais conservador dos últimos anos, mas ele tem uma tendência conservadora. Você tem bancadas ruralistas imensas, né? Bancadas religiosas, né? Então, bancadas da bala, né? Enfim. Então, a tendência de haver um primeiro-ministro e o poder em cima de um Congresso extremamente conservador e até reacionário, ela é imensa. Quer dizer, a gente pensa, por exemplo, a questão das reservas indígenas, né? Quer dizer, que o Congresso ele tem sede para legislar sobre a questão das terras indígenas, né? E até o momento ainda está nas mãos presidenciais. Mas se isso cair nas mãos do Congresso, esse tipo de poder e outros, pode ser uma tragédia, né? Agora, tocando na questão do judiciário, eu não sei você que está nos assistindo, eu fiquei absolutamente estupefato com o que eu vi nesses últimos dias na televisão, em termos de manifestações de atores do judiciário e do Ministério Público Federal, sobretudo do Ministério Público Federal. Eu vi, com esses olhos que a terra há de comer, eu vi, ninguém me contou, eu assisti, né, um grupo de procuradores sentados, dando uma entrevista na mídia aberta, com uma cobertura imensa, em horário nobre, né, na mídia corporativa, reclamando da aprovação das mudanças feitas no projeto das 10 medidas anticorrupção, enviada pelo Ministério Público com uma larga publicidade da imprensa, o que fez com que houvesse mais de 2 milhões de assinaturas dos populares, tá certo? Porque foi largamente afagado pela imprensa, pela mídia, que tem acordos com a Operação Lava Jato, com o Ministério Público, enfim. Então, isso foi largamente difundido, divulgado, teve uma ampla campanha, e aí se conseguiu esse número de assinaturas. Aí, o Congresso alterou uma série de medidas entre essas 10, mantendo algumas, 2 integralmente, outras 2 parcialmente, e alterando as outras 6. E colocando, entre outras coisas, que era com que eles estavam efetivamente muito bravos, acrescentando uma medida que é a de coibir, de punir o abuso de poder, o abuso de autoridade como crime, né? Ou seja, juízes e promotores e agentes públicos, como policiais federais, enfim, poderem ser processados, punidos, presos por cometerem abuso de poder, por descumprirem a lei que eles têm que cumprir. Aí, eles discordarem disso não é um problema. Agora, em horário nobre, ir à televisão, convocar a população para a rua e fazer uma chantagem pública à Presidência da República e ao próprio Ministério Público, dizendo: se não modificarem isso no Senado ou se o presidente não sancionar, nós vamos sair da Operação Lava Jato. Como? São funcionários públicos. Eles foram designados para uma ação. Eles não podem sair a não ser que eles peçam demissão. E ainda que o chefe deles, né, dissesse: ok, vou tirar, vocês estão descontentes, vou tirar vocês e, portanto, vou designar outros procuradores. Outros procuradores que são como eles fariam o mesmo trabalho. E se estiverem disponíveis, dispostos, não cansados ou contrariados pela decisão de outro poder, do legislativo, que está lá para legislar, provavelmente fariam melhor do que eles. Aliás, se cumprirem a lei integralmente, direito, farão melhor do que várias medidas tomadas em várias operações que têm sido conduzidas até hoje. Então, eu fiquei estupefato em ver uma chantagem pública em horário nobre. Interessante esse xadrez, né? Quer dizer, esse conflito de poderes, né? Acho que talvez a Roseli, por ser cientista política, pode falar melhor, né? Mas então, historicamente, mas assim, só concluindo, historicamente, normalmente você tem uma harmonia entre os 3 poderes, até porque, digamos assim, é uma elite, mais ou menos eles têm às vezes são até aparentados ou pertencem mais ou menos às mesmas classes, né? Aos mesmos grupos, e agora no momento parece que eles estão se desentendendo, né? Então,
parece que vai um pouco além. Quer dizer, a gente sabe que boa parte dessa ousadia, digamos assim, dessa atitude mais avançada, digamos, né, nesse sentido, para um pouco além da lei mesmo, do judiciário, a gente tem visto interpretado como direcionado contra um partido político, no caso contra o PT, contra a esquerda e tal. Mas parece que o judiciário quer mais, né? Parece que ele quer estar, de alguma forma, ele quer se sobrepujar sobre a questão sobre o legislativo, talvez sobre o executivo, né? Virar um poder sobre os poderes. Parece né? que sim, parece que sim. E a mídia está dando todo o apoio, né? Então, e aí esse grupo do judiciário, que não é o judiciário como um todo, a gente sabe disso. Né? Esse é o Ministério Público, nem é o judiciário propriamente, Sim, né? No caso dos procuradores. Sim, exatamente. Mas é que eles estão articulados, né? Articulados com a mídia. Nesse tipo de ação. A equipe do Lava Jato, da Lava Jato é com procuradores eles também, e juízes, é isso mesmo. Então, é uma coisa terrível que nós estamos assistindo, porque todo mundo sabe que nenhum poder pode ficar sem controle, né? Um poder controla o outro. E o judiciário transformou-se num poder sem controle e está exercendo isso alegremente no Brasil. Ninguém controla o que eles estão fazendo, né? Eles viraram uma força, uma instância, um polo de poder acima da lei, o que é um absurdo, né? Eu não quero aborrecer os nossos espectadores, mas na ciência política, para quem gosta, mania de professora, né? Tem um texto ótimo chamado O Estado e o Cidadão. Você acha na internet. O nome é impronunciável, mas vai lá. Um cara que chama Przeworski, Adam Przeworski. Ele diz o seguinte: num bom desenho institucional tem que haver os checks and balances, os controles. Cada poder controlando o outro e dentro de cada poder que um ministério controle o outro e assim por diante. Nenhum polo de poder pode ficar sem controle. E o que nós estamos vendo agora, por último, principalmente com essa equipe da Lava Jato, é que eles estão se arvorando como donos absolutos da verdade. Aliás, provocaram irritação até no Supremo Tribunal. Um dos ministros, não sei se foi o Gilmar mesmo, alguém lá andou reclamando deles, né? E eles estão fazendo tudo, eu acho, com grande irresponsabilidade. Porque além dessa medida que pune abuso de autoridade por uma autoridade, dentro daquelas 11 medidas tem coisas absurdas. Tem uma delaçãozinha premiada que é o denunciante do bem. Reportante do bem. Reportante do bem. Reportante do bem. Então, se você conhece um político que pratica corrupção, você pode denunciá-lo mesmo sem provas. E, para isso, você será remunerado. Quer dizer, a deduduragem paga, como alguém chamou aí numa publicação qualquer, né? Aceitar provas, mesmo obtidas ilicitamente, desde que seja com boa fé. Isso está lá nas 11 medidas contra a corrupção, que eles elaboraram e que estão lá sendo... Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sem falar nas prisões preventivas, que não deixa de ser uma forma de tortura. Isso que é a verdade, né? Não é o instituto da prisão preventiva, tá certo? Mas é a prisão preventiva tal como ela vem sendo usada abusivamente. Né? Usada abusivamente. Assim como o impeachment foi usado abusivamente. Né? Então, é um triste momento que nós vivemos, realmente. Ainda nessa questão do conflito de poderes entre o judiciário e o legislativo, eu estou lembrando um outro episódio recente, vocês devem lembrar do Janot, do procurador, né, o Rodrigo Janot. Ele teve um momento que ele pediu a prisão preventiva do Sarney, do Renan, né, de várias figuras. E aí o Renan reagiu, quer dizer, já pedindo o impeachment do Janot, e aí ele recuou, quer dizer, ou seja, o Janot, ele, por mais que alguns políticos eventualmente mereçam, né, eles ainda têm um poder muito grande na mão, né? Mas ao mesmo tempo parece que o Janot ele quis avançar também o judiciário nesse caso, quer dizer, o poder judiciário, o poder dele, do procurador ali, né? E ele foi barrado, e não se falou mais nisso, até porque a própria mídia, digamos, de certa forma, o repreendeu. Algumas pessoas falando, que exagero, né? Alguns jornalistas falaram isso, né? E não se fala mais nisso. Mas, de qualquer modo, a gente viu aí também o conflito, quer dizer, parece que o judiciário ele não está muito conformado com o seu atual poder e parece que quer mais, inclusive para cima do... E testa, né? Ele vai testando os limites, os próprios limites, exato. Falando em poder propriamente e falando em dinheiro.
Porque o que eles têm feito por último, de bolsa, auxílio escola de filho, desde do berço até a faculdade, auxílio moradia. Isso é uma nova aristocracia. Auxílio mudança, os vários privilégios que eles sempre tiveram e que foram aumentados nos últimos tempos, e os salários que a gente lê na imprensa, né? Você viu o caso do Paraná, de Curitiba, publicaram os salários lá, são os salários muito, muito acima do E os teto. juízes estão processando os jornais, né? Eles estão processando, né? Isso que Os jornais por essa divulgação. Por essa divulgação. Quer dizer, transparência só quando não é com eles. Eu preciso fazer um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí.